Imaginem que estão a morrer. Quais seriam as vossas últimas palavras? Existe algo de poético e fascinante na ideia de preferir as últimas palavras antes de morrer. Aliás, muitas delas ficaram na história por possuírem um significado profundo e outras nem tanto. Por exemplo, é dito que Sir Isaac Newton disse: "Eu não sei o que sou aos olhos do mundo, mas quanto a mim, eu pareço ter sido apenas um garoto brincando à beira-mar, divertindo-se quando encontrava um seixo mais liso ou uma concha mais bonita do que é normal." Enquanto isso, o oceano imenso da verdade permanecia completamente por descobrir à minha frente. A causa de morte parece ter sido o excesso de palavras preferidas que lhe fizeram tirar o fogo. Houve quem fizesse também a previsão da sua morte, como foi o caso de Nostradamus, que acertou quando disse: "Amanhã, ao nascer do sol, eu não deverei estar mais aqui." Acho até que foi a única vez e a única previsão que ele fez certeira, já que o resto, ainda estamos para ver o fim do mundo. Outros não deixam de exercer a sua profissão mesmo na hora de morrer. O cirurgião Joseph Henry Green verificou o seu próprio pulso no momento em que a vida o abandonava e disse: "Parou." E esta foi a última vez que acertou num diagnóstico. Outros lançam piadas nas últimas horas. O dramaturgo Wilson Mizner estava no seu leito da morte quando o padre chegou e disse: "Certamente que você gostaria de falar comigo." Mizner respondeu: "Porque é que eu haveria de falar consigo? Eu acabei de falar com o seu chefe." E com esta história chegamos exatamente àquilo que me trouxe até aqui, aos abutres de almas que procuram a conversão dos moribundos no momento exato em que eles se encontram mais frágeis, mais debilitados e, quem sabe, até delirantes. E estes abutres, não satisfeitos com verdades, são capazes de criar a mais vil das mentiras em relação a quem está morto ou a morrer e juram a pés juntos que ocorrem conversões no leito da morte. O caso mais famoso de conversões no leito da morte será o de Constantino, que terá efetuado a suposta conversão ao cristianismo no seu leito da morte, mas não antes de, no dia anterior, ter feito um sacrifício a Zeus, não é? Não fosse o diabo de Celas. Quem o diz é a Enciclopédia Hídria, não sou eu. Qualquer coisa refilem com os seus autores, se tiverem sorte de os encontrar no outro lado depois da vossa morte. Famosa ficou também a suposta conversão de Darwin. Elizabeth Cotton, conhecida como Lady Hope, era uma evangelista ativista do Movimento pela Temperança britânico. Se vocês não sabem o que é o Movimento pela Temperança, foi aquele belo movimento religioso que forçou o governo americano e outros a instituir a lei seca. E correu bem para caralho. Mas, continuando, ela afirmou ter ido visitar Darwin antes deste morrer e que o encontrou a ler a Bíblia. Afirmou mesmo que lhe pediu para reunir uma congregação, uma vez que ele queria falar com eles acerca de Jesus Cristo e da sua salvação, uma vez que ele estava a saborear ansiosamente a antecipação da bem-aventurança celeste. A criatura, a Lady Cotton, também disse que ele se arrependera de ter publicado as suas ideias em relação à evolução. Toda a família de Darwin acabou por se revoltar com as palavras falsas de Lady Hope, chegando mesmo a acusar a criatura necrofagista de ser uma pessoa falsa. Ainda hoje existem idiotas que, à luz dos factos, continuam a dizer que ele morreu cristão, quando na verdade ele morreu bastante agnóstico. Recentemente apareceu uma outra criatura de nome Larry Alex Stoughton, um verme detritívoro evangélico que conheceu Christopher Hitchens e que vem agora a público dizer que Hitchens considerou privadamente, claro, a conversão ao cristianismo antes da sua morte. Ele faz estas alegações no seu livro chamado The Faith of Christopher Hitchens, The Restless Soul of the World's Most Notorious Atheist.
Taunton conheceu Hitchens e com ele prevou durante 3 anos. Durante esse tempo, os dois se reuniam para debater questões relacionadas com a religião e ateísmo, tanto publicamente como privadamente. Esta ignóbil besta afirma que Hitchens perguntou se ele entendia o porquê da razão de ele não acreditar em Deus. E que quando ele fez essa mesma pergunta, o tom de Hitchens foi marcado por uma sinceridade que não era típica do homem, dando a entender que o mesmo estava a viver uma época de crise espiritual. Alegadamente, ele continua no seu livro a fazer fortes alusões à conversão de Hitchens, mas, no entanto, reconhece que não há relatos de uma conversão no leito da morte. Claro que isso não o impede de continuar a especular sobre se o autor de Deus Não é Grande procurou ou não a Igreja antes da sua morte em 2011. Ele escreveu, no final da sua vida, as pesquisas de Christopher o levaram de bom grado e secretamente para o altar. Precisamente o que ele lá fez, ninguém sabe. Aquele que Christopher Hitchens um dia acreditou ser seu amigo, continua nas linhas escritas por si a empurrar uma faca bem afiada nas costas do cadáver do mesmo, ao afirmar que Hitchens acreditava ser um ateu demasiado famoso para mudar de opinião. Parece-me a mim que tanto Lady Hope como Larry Taunton são oportunistas sem coração ou respeito que criaram histórias fantabulásticas de uma falsa conversão que convenientemente gira em torno de cadáveres putrefactos de famosos não crentes, cujos corpos e mentes já não se podem defender. Hitchens, antes de morrer, avisou em relação a estes parasitas porque já sabia que mais dia menos dia se iriam aproveitar da sua imagem como bandeira a favor de conversões. Aqui fica o vídeo do mesmo a chamar a atenção para isso. In a moment of doubt, isn't there, I don't know, I just find it fascinating that even when you're alone and, no one else is watching, that there might be a moment where you want to hedge your bets. If that comes, it'll be when I'm very ill. When I'm half demented, either by drugs or by pain, I won't have control over what I say. I mention this in case you ever hear a rumour later on. Because these things happen, and the faithful love to spread these rumours. On his deathbed, he finally, well, I can't say that the entity that by then wouldn't be me wouldn't do such a pathetic thing, but I can tell you that not while I'm lucid, no. I can be quite sure of that. So if there is some story that on your deathbed... Don't believe it. Don't believe it. Don't credit it, no.